Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Podcast para você aí que é profissional do agro, né, que está buscando informação, conhecimento. Aqui é o lugar onde a gente conversa com os mais diversos especialistas do Brasil inteiro e com o objetivo de passar conhecimento, passar informação, que essa informação também chegue até o produtor rural, que seja aplicada no campo, que a gente tem certeza que o conhecimento que a gente compartilha aqui com toda certeza vai estar contribuindo no seu dia a dia, vai estar contribuindo para o produtor, porque a gente tem aí uma agricultura mais produtiva, uma agricultura mais sustentável e, tecnicamente, fazendo a coisa certa é um bom caminho, né? Então, convidar vocês aí também para nos acompanhar em nossas redes sociais. Temos nosso canal também do YouTube lá, então se inscreva no nosso canal do YouTube, ele tá começando, digamos assim, então vai lá, se inscreve, dá uma força, curte os vídeos lá também, principalmente aí para vocês que acompanham muito mais pelo podcast, vai lá no YouTube também dar uma força para nós. Iniciando aí então a apresentação da mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani. Meu nome é Cassiano Sartordeck, aí, professor, se apresenta para o público aí. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Giliard Dalazen. E é uma honra, então, estar falando hoje com vocês um pouco sobre manejo de planta daninha, como explorar o potencial dos herbicidas. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, de uma cidade chamada Erval Seco. Depois do meu nascimento, foi emancipado para um município menor aí, mas no qual tenho muito orgulho de ser morador, que é 2 Irmãos das Missões. Estudei na Escola Agrícola de Palmeira das Missões, então talvez alguns que vão escutar aí tenham sido agricolinos lá da Celeste Gobato. Fiz agronomia em Santa Maria, mestrado em Santa Maria também, e aí fiz meu doutorado em Porto Alegre, na Federal do Rio Grande do Sul, justamente na área de plantas daninhas, voltado bastante para mecanismos de resistência e manejo de resistência a herbicidas. Atualmente eu sou professor na Universidade Estadual de Ponta Grossa, aqui em Ponta Grossa, no Paraná. Atuo na graduação, na pós-graduação e na Estadual de Londrina, talvez alguns me conheçam pela UEL. Eu tive um período lá de docência na graduação, mas me mantenho lá como professor na pós-graduação, orientando também mestrado e doutorado. E estamos aí para contribuir com vocês aí nesse bate-papo sobre herbicidas. E nas horas vagas ainda faz um pouco de música, né? Pois é, no último ano teve essa ideia aí que deu certo e que quem viu aí já deve ter visto alguma paródia sobre herbicida, sobre planta daninha, uma estratégia para tentar facilitar o aprendizado e tornar a aula um pouco mais atrativo, né? Porque muitos de nós, eu sentei numa cadeira de aluno, vocês sentaram numa cadeira como alunos e às vezes a aula não tá aquelas coisas, então a gente tem que buscar alternativas de tornar mais atrativa, né? E o melhor é que as paródias, querendo ou não, ela traz uma forma de tu fixar, porque tu vai querer decorar aquela paródia, às vezes pra falar pra outra, alguma coisa, daí tu já decora também como funciona, princípio ativo, os cuidados que tem que ter, como fazer a melhor aplicação dele, e até a ideia da gente conversar hoje é trazendo um pouco de tudo isso, né? Essa integração dos manejos que são utilizados aí para a gente fazer o controle, linkando com o ambiente, linkando com esses cuidados, e a questão de como tu fez isso aí dentro das paródias ficou realmente muito legal e muito fácil de aprender, porque a gente sabe que prender a atenção do pessoal que tá louco para sair da sala e tomar uma cerveja e conseguir trazer o pessoal para dentro da sala novamente para aprender dentro da faculdade é um desafio para o produtor, e já fica os parabéns aí por conseguir trazer essa questão, bem essa parte que tu fala. Tu já teve lá na cadeira, né? Então tu sabe que vai chamar atenção ou não, e essa questão que tu desenvolveu acho que ficou muito legal. Então meus parabéns já de antemão. Obrigado, Cassiano. Mas trazendo o início, eu acho, dessa conversa, né? A gente tem, quando fala de plantas daninhas, todo mundo sabe um pouco, mas no final das contas, se a gente vai aprofundar um pouco mais no conhecimento, pouquíssimos sabem realmente como utilizar, ter um aprofundamento maior, como acontece muitas vezes com a parte, esse teste a gente vai trabalhar com fungicidas, por exemplo, ou até mesmo inseticidas, né? Mas o controle de planta daninha com graminicidas, herbicidas, de forma total, a gente sabe muito bem o glifosato, né? Que mata de tudo, tirando o que tem... Mais ou menos também. Matava de tudo, melhor falando. Tem muito caso de resistência por essa utilização, mas a questão do glifosato, ele nos tornou preguiçosos, né? Porque a gente parou de estudar muita coisa, ele resolvia todos os problemas e agora ele não resolve mais, se tornou um grande problema que a gente não consegue tirar ele até conseguiria tirar do sistema, mas parece que a nossa cabeça não deixa.
e é a necessidade muito de vários conhecimentos para a gente conseguir fazer uma melhor utilização, né? E linkado a isso, acho que até para a gente começar a prosa, essa questão de como é que tem que estar o ambiente, como é que tem que estar a planta, para a gente começar a utilizar o produto, né? Partindo daí, para ter uma melhor eficiência de produto, como tem que estar o ambiente e a planta para ele ter uma eficiência maior, pensando que a gente vai botar o produto correto. Assim, o primeiro ponto é essa questão da dificuldade, né, de estudar herbicida, de posicionar herbicida, recomendar herbicida. Uma das coisas que eu falo para os alunos, para produtores, para agrônomos, profissionais formados, é que o erro do herbicida ele é escancarado. Então, o grande risco de você reduzir o potencial de uma lavoura quando tu faz uma aplicação incorreta. Isso pode ser antes do plantio da cultura, após o plantio, na pós-emergência, porque muitos herbicidas têm efeito no solo, e aí tem a questão da seletividade. E esse efeito no solo, às vezes, ele é a longo prazo. Você pensa, não, vou aplicar um herbicida agora, daqui, sei lá, 40, 50 dias eu posso plantar, semear qualquer cultura. E não é assim que funciona. Tem herbicidas que têm uma persistência bem maior, que podem causar um dano 60, 90 dias, até mais, após a sua aplicação. E um dos grandes desafios nesse cenário atual de planta daninha resistente é explorar ao máximo o potencial dos herbicidas. Os herbicidas são muito bons. Isso é algo que a gente tem que ter bem claro na nossa cabeça. Só que existe uma diversidade de herbicidas enorme. E talvez essa seja uma das grandes dificuldades da gente posicioná-los de uma maneira mais assertiva, porque além de eu ter uma série de opções de herbicidas, eu tenho uma série de alvos a serem controlados. E aí, por que eu digo que todos os herbicidas são bons? Para algum alvo, o herbicida vai ser bom. Às vezes ocorrem alguns erros de posicionamento. Então, a gente sempre foca em aula, em treinamento. Andei dando alguns treinamentos na semana passada. Tem que ter a parte de mecanismo de ação, de recomendação e a parte de identificação, principalmente do mato pequenininho, que são duas coisas que geralmente o agrônomo tem dificuldade, o mato pequenininho e a recomendação do herbicida. E aí, nesse mundo tão complexo e diverso de herbicidas e de plantas daninhas, existem algumas classificações de herbicidas, ao pré-emergente, o pós-emergente sistêmico e o de contato. E nesse sentido aí, a condição ambiental para cada uma dessas classes ela é muito importante para que a gente explore o potencial máximo de um herbicida. Se a gente for falar de pré-emergente, tem que ter umidade no solo. Então, o herbicida vai entrar na solução do solo para aí, então, ele ser absorvido. Então, pensando em pré, tem que ter umidade no momento da aplicação e melhor ainda se tivesse uma chuva. Eu brinco que teria que ter um contato lá com São Pedro para mandar uma chuva aí de 15 a 30 milímetros para incorporar na palha esse herbicida, nos primeiros centímetros de solo, que é onde está o banco de sementes. Se a gente for para um mundo de pós-emergentes daí, sistêmico e de contato, existem também alguns macetes que fazem com que ocorra a melhoria da eficácia dos herbicidas. Os sistêmicos, o que é um herbicida sistêmico? Ele é translocado na planta e para ocorrer translocação a planta tem que estar extremamente ativa. Então tem que estar transpirando fluxo pelo xilema e tem que estar fazendo fotossíntese para ter fluxo de fotoassimilados que vão ser direcionados para o floema, para os tais dos drenos, né, da fonte para o dreno. E aí tem uma série de herbicidas que transloca pelo floema e a translocação vai depender da atividade da planta. A gente chama do metabolismo, né? A planta tem que estar com o metabolismo ativo. Aí isso envolve questões de temperatura, tá? Então a temperatura baixa, ela desfavorece essa ação do herbicida. Questão de luminosidade, e aí a gente entra também não só em sistêmico, mas de contato. Mas o sistêmico tem que ter luz para muitos deles funcionarem, porque a planta tem que translocá-lo e ela tem que tirá-lo da superfície da folha para que seja mantido um gradiente de concentração, porque muitos herbicidas são absorvidos por causa de um gradiente de concentração entre a parte externa da folha e a parte interna. Para eu manter esse gradiente, o que penetrou na folha tem que sair dali, então tem que ser translocado. E aí a gente tem glifosato, tem graminicida, um cletodin, tem os inibidores da LS, um clorimuron, um imazotapir e os auxínicos, um 2,4-D, que são pós-emergentes sistêmicos. E aí a gente chega num outro grupo, que são os de contato. Então tem inibidor de fosfema 1, vamos falar de diquat, era o mesmo mecanismo do paraquat que foi banido no Brasil.
Ele é um herbicida de contato com ação tão rápida na luz que se eu aplicá-lo com alta intensidade luminosa, ele queima tão rápido os pontos de contato com a gota que ele boicota a própria translocação. E os herbicidas, eles têm características. Se alguém for estudar um pouco mais a fundo, é o tal do pKa e do KOW. E se tu for ver, o KOW do diquat, ele permite a translocação pelo xilema e pelo floema, só que na presença de luz o efeito é tão rápido que ele acaba boicotando a própria translocação. Então a gente já fez uma série de trabalhos, e existem trabalhos de outros pesquisadores que mostram que melhora a eficácia do diquat quando eu aplico com baixa intensidade luminosa a partir do entardecer, porque eu reduzo essa queimada da folha, que é em virtude de acúmulo de espécies reativas de oxigênio. Peróxido de hidrogênio, água oxigenada é um aeros, por exemplo, uma espécie reativa de oxigênio. E aí, às vezes, o pessoal generaliza. O herbicida de contato, então todo ele eu vou aplicar à noite. Não, o glufosinato é o oposto. É o inibidor da glutamina sintetase, que precisa de luz para funcionar bem. E da mesma forma, os protóxicos, como um saflofenacil. E aí eu brinco que o diquat é melhor aplicado em horário de bar, a partir das 6 da tarde. E o glufosinato é melhor eficácia no horário de banco. Então, a partir aí das 10 da manhã até umas 3 da tarde, porque ele precisa de um tanto de luz. Se eu aplicar muito no final da tarde, esse herbicida não vai funcionar. E aí, mesmo em horário de banco, se eu aplicar um glufosinato num dia nublado, ele vai performar muito fracamente. E aí a gente tem visto também que o dia seguinte é importante para glufosinato. Se eu aplicar um glufosinato, principalmente ali às 3 da tarde, mesmo que eu tenha algumas horas de sol e o outro dia for nublado, eu perco performance também. Então, são pequenos detalhes que trazem uma grande diferença no resultado final lá do controle. Que faz toda a diferença no conhecimento também. Eu realmente não sabia dessas informações. Sabia essa questão do diquat, que tinha que aplicar ele, e o melhor seria ter luz depois. Então, que nem tu comenta, se for muita intensidade, já é totalmente contrário, né? Então é interessante a gente tirar esses mitos, vamos dizer. Claro, eu também não trabalho tão seguido com a questão de herbicidas, né? Eu trabalho mais com a semente. Mas entre essas questões que muitas vezes não estão ligadas ou que tem até um ruído na informação junto aos técnicos e ao produtor também de como fazer essa melhor utilização. O diquat, é importante falar, ele é um herbicida que ele depende de luz, tá? Sim, sim. Para ele produzir aquela espécie reativa de oxigênio, ele precisa de elétron excitado, energizado, e isso acontece com a luz. A quebra da água precisa de luz, gerar o elétron, excitá-lo e produzir aeros. Obviamente, se eu aplicar ele de dia, ele vai funcionar. Se for uma planta pequena, ele detona, e de uma forma muito rápida, porque uma planta pequena com uma boa cobertura na aplicação, eu não tenho risco de necessidade de reaplicação. Mas vocês imaginem uma planta com potencial de rebrota, em que o herbicida precisa chegar nos pontos de crescimento. Uma buva grande, um capim que tem o ponto de crescimento lá próximo do solo, dentro do cartucho. Não vai funcionar, então esse herbicida precisa translocar. E aí, horários de baixa intensidade luminosa, isso ocorre. Mas por isso mesmo que eu comento, porque a gente tem essa visão que ele vai cair na planta e vai queimar e vai ficar isso ali, essa é a funcionalidade dele. E é essa forma que tu traz agora, que se tu aplicar à noite, tu consegue uma eficiência muito maior, inclusive em plantas um pouco mais velhas, vamos dizer assim, o que tem potencial de rebroto, que é uma questão que eu não sabia, tanto que a maior parte do pessoal muitas vezes recomenda a utilização dele e depois uma aplicação sequencial, né, que provavelmente ainda seja recomendada, só que em vários casos, quem sabe não seria mais necessário essa sequencial, porque tu fez da forma correta no primeiro e já matou, né. Então, essa parte eu achei bastante interessante. Exato. Mas esse ponto que tu tocou é importante. Uma aplicação à noite, ela em plantas grandes, ela não torna desnecessária a primeira aplicação do sistêmico, tá? Então, até tem que ter cuidado. Às vezes o pessoal, não, o professor tá falando que eu posso aplicar à noite de diquat que eu vou matar a buva de metro. Não é assim. Entendi. Reduz o potencial de rebrota. E numa situação de uma planta pequena, eu digo, uma buva do tamanho de uma canetinha Bic e tal, eu consigo resolver numa aplicação só, se não for buva toco, tá? Se não for buva de rebrote. E aí, além do horário de aplicação, a gente pode trabalhar com outras coisas. E quem lembra aí do Gramocil, que era uma mistura de paraquat com diuron,
O diuron não está ali porque era para ter um efeito pré-emergente na sementeira do solo. Era uma forma de segurar um pouco dos elétrons no fotossistema 2 e reduzir a quantidade que chega no fotossistema 1, que é o local de ação do diquat, e o diquat ser menos agressivo no início. Então o diuron no gramocil, ele simulava um efeito noturno, reduzia a quantidade de elétrons que chega no fotossistema 1 nas primeiras horas de aplicação. E aí, nesse sentido, talvez o Guilherme vai escutar aí, o Guilherme Mendes, ele foi meu aluno do doutorado na UEL, a gente trabalhou justamente com isso, horário de aplicação com diquat, trabalhava sempre com 3 horários, ao amanhecer, próximo ao meio-dia e ao entardecer, com e sem diuron. E os melhores resultados sempre eram ao entardecer e com diuron. Inclusive, a gente viu algumas coisas assim que em plantas menores, com uma aplicação já ficava muito bom o entardecer com diuron, sem necessidade de uma aplicação complementar, tá? Então, pensando em planta pequena. Mas é tudo coisa que a gente está aprendendo, está publicando, os trabalhos do Guilherme estão sendo publicados e a gente está divulgando também, porque acho que é importante a informação que, às vezes, ela tem ruído, né? O herbicida de contato é com sol de rachar. E aí, por exemplo, alguns tratamentos que a gente fez nesses estudos, e se eu aplicar à noite e não tiver luz no outro dia, o diquat funciona? É uma pergunta recorrente. E a gente tinha tratamentos que a gente simulava a escuridão. Então, botava as plantas em ambientes com ausência de luz, restrição luminosa. E tratamentos com 24 horas de escuro, após esse período, retornando as plantas para a luz, o controle era excelente. Então, a gente chegou num valor aí de 5 a 6 horas de escuro para o diquat performar e evitar rebrota. Isso em amargoso, em milho voluntário, em buva. A gente trabalhou com espécies que são mais importantes. Mas concordo, existe um ruído e esse é o objetivo aí da gente ter esse tipo de conversa. Até, como tu comentou no início do episódio, né, a parte de herbicidas em si é mais complicado porque tu não tem como dar um migué, né, porque ou tu resolveu o problema ou tu não resolveu. Ou tu queimou a lavoura inteira do cara. É. E aí tem uma questão também de que o que intriga muito o produtor, né? Ele fez a utilização do herbicida, a primeira questão é, mas e quanto tempo vai demorar para matar, né, na lavoura em si? Quanto tempo vai funcionar? Vou ter que entrar com uma reaplicação? Aí entra também os questionamentos sobre a aplicação sequencial, né? Do que eu posso estar utilizando para fazer uma sequência de aplicação, pensando, por exemplo, aqui no sul tem um grave problema, por exemplo, de azevém, tem problemas graves de bulva também, né? Tem outras plantas daninhas que também vem ganhando espaço, no sentido que são plantas difíceis de controlar, né? Tem os dois pontos. Tem coisas que são mais fáceis, principalmente para quem tem um sistema integrado com palhada, com rotação, que vai reduzindo muito dos problemas. Até uma das importâncias, eu acho que é importante a gente comentar aqui da rotação, é exatamente isso, né? Tu poder rotacionar mecanismos de ação também para conseguir ter um melhor controle. E aí entra muito nesse questionamento. Quando a gente pega plantas de difícil controle ou plantas daninhas que já estão numa fase maior, o que entra de posicionamento para mim conseguir controlar? Como é que eu faço posicionamento, por exemplo, sequencial para fazer esse manejo? Entro dando um produto de contato para queimar de vez, né, como foi comentado antes, ou eu entro com um produto sistêmico, depois entro com de contato? Como é que funcionam essas dinâmicas para fazer posicionamento? Vou fazer só um adendo nessa questão que o Eduardo comentou, e também a mistura, muitas vezes, que vai entrar ou não, né? Acho que é uma coisa que vai estar junto na resposta. Existem algumas exceções que a gente fala, que o pessoal faz uma roçada química usando de contato na primeira, tá? Por exemplo, um pé de galinha que é resistente a glifosato, que é resistente ou que já tem um fator de resistência, embora baixo, a graminicida, que precisa de uma dose muito alta, o pessoal tem visto que fazer uma de contato é como se simulasse uma roçada química, e a roçada ajuda nesses capins. Às vezes é difícil fazer a roçada mecânica por questão de tamanho de área, mas qual que é a ideia? É você eliminar folhas velhas e depois fazer uma segunda aplicação em folhas jovens que tem uma cera, uma cutícula mais fina, menos espessa, e você facilita a absorção de uma segunda aplicação, que aí pode ser até um herbicida sistêmico nessa rebrota,
ou mesmo mais uma de herbicida de contato. Então, geralmente o pessoal faz aí uma de glufosinato com a sequencial de diquat ou o contrário, tá? Mas essas são algumas exceções. Por exemplo, tem regiões do Tocantins que um problema muito grave é o capim andropógon. E o que o pessoal tem tido sucesso lá? Não é com glifosato, não é com cletodin, com aloxifop, que são herbicidas sistêmicos que teriam controle. É roçar com colhedora e aí depois de 3 a 5 dias entrar com doses altas de glufosinato. Então tu faz uma roçada mecânica e depois mais uma química com a dose alta, tá? Para pé de galinha, 2 de glufosinato com dose alta. Então primeiro tu dá aquela roçada e depois tu pega a rebrota com mais uma. Principalmente quando é resistente já a cletodin, a glifosato, e infelizmente a gente tem esses casos. Amargoso, roçar e depois, quando tiver 10 a 15 centímetros a rebrota, você entrar com o graminicida, um cletodin, e aí sempre, claro, pensando em evitar plantas que tenham resistência. Mas salvo esses casos do capim, geralmente é o contrário, né? O que é o contrário? A gente entra com um tratamento sistêmico e depois de alguns dias, que geralmente é na faixa aí de 8 a 12 dias, é o que a gente tem visto os melhores resultados, a gente entra com herbicida de contato. E aí essa primeira aplicação vai depender do teu alvo, geralmente. Se for uma abuva, vai ter o auxínico na primeira aplicação. Dificilmente você vai conseguir fazer um bom controle sem esse auxínico. Aí a gente tem opções de 2,4-D, de triclopir, de fluroxipir, de aloxifem e de dicamba. São basicamente essas 5 opções. Quando que eu uso um ou uso outro? Aí tem algumas questões. Por exemplo, 2,4-D é o mais barato de todos, tá? Esse é um ponto positivo. Amplo espectro em folha larga, pega a trapoeraba, que é uma mono, mas tem um comportamento de folha larga. Vai bem em buva? Vai. Mas em algumas regiões ele está patinando bastante, em outras regiões já tem resistência, aquela rápida necrose, então eu tiro ele dessa jogada. E aí outro ponto, eu vou usar triclopir, eu tenho que saber que eu tenho que esperar ali 15 dias até 20 dias para poder plantar soja. Vai usar aloxifem, é parecido com o 2,4-D, 7 a 15 dias para plantar soja. O 2,4-D da mesma forma. O fluroxipir me traz uma vantagem, eu vou poder fazer o plantio no dia seguinte. Só que, é como eu falei, essas aplicações demandam a sequencial. Então, mesmo no fluroxipir, então, no aloxifem, no 2,4-D, lá vamos pegar um Paxeu e um DMA, 7 a 15 dias. Triclopir é Triclon, a marca comercial mais utilizada. Aí já vai ser um período maior, como eu falei ali, 15, 20. No fluroxipir que está no arado, eu posso aplicar e plantar no dia seguinte. Só que, como eu falei para vocês, geralmente a buva precisa da sequencial. E de 8 a 10 dias, até 12, eu faço essa sequencial. Então, até esse posicionamento do arado de poder plantar e aplicar, depende muito da situação que eu tenho na lavoura. Às vezes não é possível, tá? Isso pensando em folha larga. Então, o auxínico. Aí outra pergunta que fazem, e o glifosato, professor? Eu estou falando de buva, até o Cassiano comentou, ou foi Eduardo, não lembro, no começo, de tirar o glifosato. É difícil, cara. Porque nessa primeira, eu não tenho só buva, eu tenho uma gama muito grande de ervas na lavoura, dependendo da situação, e o glifosato é galo ainda, gurizada. Assim, eu faço as aulas de mecanismo de ação, coloco aqui 11 mecanismos de ação, alguns herbicidas com glifosato, outros sem, justamente para os alunos verem a diferença. O próprio glifosato puro, ele entrega excelentes resultados ainda. E mesmo em mato resistente, a buva é resistente ao glifosato. Se eu colocar só o auxínico, é uma resposta. Se eu colocar o glifosato junto com o auxínico, a resposta é, sei lá, 30%, 40% melhor. Então, mesmo que a gente tenha uma planta resistente ao glifosato, não impede de a gente estar utilizando ele mesmo assim. O glifosato ajuda. Eu fiz em capim amargoso. Só graminicida e graminicida com glifosato. Amargoso resistente com alto fator de resistência. Aí você pega as parcelas só com glifosato, dá 15, 20% de controle. Aquela travada no crescimento, um amarelado. Aí você põe só o cletodin lá, mesmo em dose alta, ou o aloxifop, ou a mistura dos dois. Aí dá um controle lá 60, 70 em planta perenizada. Aí a mistura dos dois, ele praticamente te entrega um 100%. Tu faz uma sequencial para limpar a lavoura. Então você tem ali pelo menos um efeito aditivo, mesmo sendo resistente ao glifosato.
Aí o pessoal usa uns termos, o glifosato é o carreador do outro herbicida e tal. Eu ia comentar. Geralmente assim, não é que ele é um carreador, ele não se agarra na molécula de 2,4-D e traz para dentro da planta. Mas ele é um herbicida ácido, então ele acidifica a cauda e geralmente o herbicida precisa de cauda ácida. Aí 4 a 5, 3 a 5 pH para o herbicida potencializar. O glifosato geralmente tem bons adjuvantes na sua própria formulação. Então, a hora que tu mistura o glifosato, ele tem esse efeito de ajudar o par dele na mistura em virtude da presença do adjuvante. E o próprio glifosato, lembra que eu falei que dá os 15, 20, 30% de controle? É porque ele ainda tem alguma ação sobre essa planta resistente, principalmente quando o mecanismo de resistência está relacionado a alguma sequestro no vacúolo, e aí não é 100% que é sequestrado. Parte do herbicida vai lá para o cloroplasto e inibe PSPS, então alguma ação o herbicida ainda tem. Então são alguns fatores que fazem com que o glifosato ajude mesmo na planta resistente a ele, tá? Se a gente for para um cenário de folha estreita, eu tiro o auxínico e entro com o graminicida, né? Então, um inibidor da CCase, um cletodin, um aloxifop, um pisalofop, outros herbicidas, fenoxaprópio, os FOP e os DINs. Agora tem para trigo, lá para Zevent, tem pinoxadem, que está no axial, e aí depois eu faço a sequencial, tá? Geralmente nesse período aí de 8 a 12 dias. Aí o Eduardo perguntou, como que eu sei se precisa sequencial? Assim, se você fizer o glifosato com auxínico numa buva e for esperar a buva morrer, tu vai ficar ali 50 a 60 dias esperando. Então eu tenho que entrar com a sequencial. Por que é 8, 10 a 12 dias? Porque seria o pico de intoxicação dessa buva. Então é um momento que já absorveu o auxínico junto com o glifosato, já translocou, a planta já está toda torta com epinastia, e aí é um momento de fragilidade para eu chegar com o sequencial. Se eu fizer muito antes, eu posso inibir a translocação do sequencial, do sistêmico, porque eu entro com de contato, posso estragar a minha primeira aplicação, entendeu? Se eu entrar muito tarde, pode ser que a planta já se desfez um pouco daquele auxínico, e aí a sequencial já não seja tão efetiva. Então, esse momento ali, 8, 10, 12... Para alguns herbicidas a gente sente que são um pouco mais lentos, já tem que ir ali para o lado do 14, 15 dias. A gente está fazendo alguns estudos nesse sentido de diferenciar os auxínicos, mas vai ficar aí de 7 a 15 dias para eu fazer a sequencial. E, infelizmente, Eduardo, a gente não tem como saber, vai morrer, precisa ou não da sequencial. Principalmente quando é planta adulta e de difícil controle. Então a gente tem que ter certeza que o herbicida da primeira funcionou. Como é que eu sei na buva? A planta entortou quando é o auxínico. No capim, é o coração morto, fazer aquele exercício de ir lá puxar a folhinha e ver se a base lá do pomo está necrosada. Então eu entendo que o herbicida está funcionando. Vai matar? É difícil quando é planta grande, então eu tenho que fazer o uso da aplicação sequencial. E aí na aplicação sequencial tem as opções, o diquat, o glufosinato, o sulfenacil, e aí depois provavelmente a gente vai falar um pouquinho de mistura ainda e a gente pode dar umas dicas nesse sentido aí de melhorar essa sequencial. Até entrando nessa parte de mistura, acho que para aproveitar, já estamos no ritmo, né? Essa questão de mistura, a gente vê algumas coisas no campo que muitas vezes não tem muito sentido, tipo o pessoal botar glifosato e paraquat. Então, não sei. Paraquat não mais, né? Não é verdade. Mas o diquat, a gente vê algumas coisas que o pessoal coloca ainda no campo que, sim, se tu vai olhar, não tem muito sentido. Tem gente que diz que funciona, tem gente que diz que botar que boa ajuda, creolina e por aí vai. Mas se a gente pegar dentro da pesquisa desse desenvolvimento que vocês estão fazendo, que eu acho que é uma área que tem muito ainda teste a ser realizado e pouco, até uma pergunta que a gente vai fazer para frente, eu acho, de como estudar um pouco mais por onde a gente sair, mas dessa questão de mistura que elas estão sendo utilizadas. Hoje está facilitada essa questão de recomendação de mistura, os produtos, ele tem alguma questão de uma melhor identificação do que fazer, por exemplo, a gente sabe 2,4-D e glifosato, que é uma mistura conhecida, pode dar problema, como pode não dar, a gente já falou com outros... Um graminicida também. A gente já falou também com outros especialistas sobre essa questão de incompatibilidade de cauda, muitas vezes, mas pensando na eficiência e também, de certa forma, na compatibilidade e incompatibilidade de cauda. Como tá essa questão? O que a gente tem que cuidar para poder fazer essa mistura ou não, né? E incluindo não só essa parte de incompatibilidade, mas também do que tem sentido fazer ou não, que na minha visão, sim, pelo menos botar sistêmico mais...
um decontato, muitas vezes não teria muito sentido, né? É dar o tiro e dar o veneno ao mesmo tempo. Isso. Assim, a gente está aprendendo muita coisa nova, tá? Porque quanto maior o desafio do manejo de planta daninha, a gente tem que sair da zona de conforto e ir atrás de soluções. Não temos grandes novos herbicidas, falando em ingrediente ativo e mecanismo de ação, sendo lançados, tá? Por inúmeras questões. E aí a gente tem trabalhado justamente com essa questão de misturas. E aí quando a gente entra no mundo das misturas, é uma das minhas linhas de pesquisa, é algo que a gente não tem limite, assim, de onde eu posso chegar, porque tem muita coisa legal que pode ser explorada nesse sentido de misturas. Quem foi no Congresso de Planta Daninha em Rio Verde no ano passado, eu tive a honra de palestrar lá no Congresso, e justamente foi esse tema, como explorar o potencial de herbicidas através de misturas. E aí a gente entra no mundo das misturas, tem coisa que fica boa e tem coisa que fica ruim, e tem coisa que não muda nada, ser misturado ou não. Em outras palavras, falando de uma forma mais técnica, tem misturas que são antagônicas, em que pelo menos um dos herbicidas da mistura é prejudicado. E aí, 2 exemplos clássicos, o Cassiano tocou num e o Eduardo no outro. O exemplo clássico que o Cassiano tocou é o de contato com o sistêmico. E aí, tem exceções, tá? Assim, a gente não pode, de certa forma, generalizar. Eu nunca posso fazer o de contato com o sistêmico. Por quê? Nem todos os de contato são iguais. Primeiro, tem uns que são mais agressivos, então causa essa necrose mais rápida, e é exatamente o exemplo que o Cassiano falou. O paraquat era muito agressivo. Tu aplicava o paraquat, o pessoal brincava, ia aplicando, na volta o mato já estava seco, dependendo do comprimento do talhão. Claro que é um exagero, mas a gente já via aqueles sintomas. Se vocês lerem os livros de mecanismo de ação, existe até um termo que o pessoal fala que muitos não sabem o que significa. A aplicação do paraquat em poucas horas causa manchas encharcadas nos tecidos. O que é uma mancha encharcada? Vocês imaginem vocês pegar a folha e pressionar com o indicador e com o polegar de vocês, e vocês vão ver que aquele tecido vai ficar escurecido. Parece que foi encharcado. Esse é o sentido. E por quê? Porque você, de forma mecânica, destruiu a membrana e ocorre o extravasamento celular. O paraquat e o diquat fazem isso, só que quimicamente. Aquelas eros que eu falei para vocês degradam a membrana e ocorre o extravasamento celular. Eu dou exemplo assim na aula. Imagina que a célula é uma piscina dessas de plástico que a gente enche no verão, e a membrana é o plástico, a água é o citoplasma e os brinquedos são as organelas. E a eros é um objeto pontiagudo, uma faca que vai lá e fura o plástico e ocorre o extravasamento. Então a mancha encharcada é essa pressão que a gente faz com os dedos, mas que o herbicida faz quimicamente, porque ele é tóxico, ele causa peroxidação dos lipídios que compõem a membrana. E aí tem herbicidas muito rápidos que atrapalham a mobilidade do sistêmico. Como? Vocês imaginem que na mesma gota eu tenho herbicida sistêmico e de contato. Se o de contato queimar a folha, o sistêmico vai ficar ali preso, perdido em tecido morto, tá? Mas, primeiro ponto, a gente fez alguns trabalhos no próprio doutorado do menino que eu comentei anteriormente, que se aplicar à noite uma planta pequena, às vezes só o diquat à noite não mata, rebrota. Mas eu possibilito colocar alguma coisa de sistêmico junto se eu aplicar à noite. Então, o cletodin no capim, o auxínico na buva, por exemplo. Mas é ali num limite de estágio que só o diquat não faz o serviço, mas talvez eu não precise exatamente da sequencial, tá? Mas é algo que a gente está repetindo os experimentos, então tem que ter bastante cuidado. O outro ponto é, depende do de contato. Eu brinco assim que o diquat é contato, o glufosinato é um contatinho, assim, é meio tímido. Porque não é no outro dia que tu vê a planta queimada, depende muito também do sol, mas ele é mais lento. E aí permite, isso é uma série de perguntas que a gente recebe. Professor, posso misturar glufosinato finado com glifosato? Ou com oxínico? Ou com cletodin? E a gente vê que em muitas situações fica boa essa mistura, tá? De glufosinato com um sistêmico, pensando em capim, cletodin, ou glufosinato com auxínico, mas também vai depender daquela história do tamanho da planta. O saflofenacil é um contato, assim, ele é uma exceção dentro dos protox,
que permite a mistura com glifosato, mas, por exemplo, um lactofen com glifosato a gente sabe que não fica bom. Até tem um trabalho legal. Flumioxazina com glifosato ajuda em algumas espécies em que a flumioxazina é mais importante que o glifosato. Então o pessoal faz lá em rubiácea, em vassourinha de botão, em poá e em erva quente. Eu misturei a flumioxazina que tem ação de contato com o glifosato, ficou bom. É que a flumioxazina é muito eficaz sobre esses alvos. E aí um pouco do glifosato vai ajudar funcionando ali, porque a flumioxazina não é tão rápida igual um paraquat, tá? Então esse é o primeiro caso do antagonismo, mas assim, levantando que existem exceções que a gente está aprendendo. O que posso e o que não posso misturar, o efeito do horário, talvez um terceiro herbicida na mistura, o diuron, para simular aquele efeito noturno no caso do diquat. O segundo ponto do antagonismo é o exemplo clássico, o auxínico com o graminicida. Então, o 2,4-D, principalmente, dentro dos auxínicos, é o que mais causa problema. Então, a gente tem uma escala aí do maior causador de antagonismo, que é o 2,4-D, para o que não causa, que é o fluroxipir. Tanto que tem no arado cletodin com fluroxipir, e a gente já testou e viu que realmente não tem. E aí tem uns que causam muito pouco ou nada de antagonismo, que aí entra, então, o próprio aloxifen, fluroxipir, o dicamba já é um pouquinho mais pro lado das 4D, tem que ter esse cuidado. E aí não é só o auxínico da mistura, é o graminicida. O cletodin sofre menos com o auxínico do que o aloxifop, por exemplo. Então, se eu for misturar Verdict com 2,4-D, o antagonismo é bem maior do que se eu for misturar Select com 2,4-D. O FOP, ele sofre mais o antagonismo do auxínico do que o cletodin. E aí a gente vê que em alguns casos até é possível, aumenta um pouco a dose do cletodin, eu compenso de certa forma, não é o recomendado, porque tu tá podendo ter um efeito de subdose naquela planta de capim, de cletodin, porque ele não tá chegando todo na célula, o 2,4-D tá atrapalhando. Mas no FOP eu não consigo, já testei com 4 vezes a dose de FOP, quando tem o 2,4-D junto no amargoso, não fica bom. Então é um herbicida que sofre mais, o FOP em relação ao DIN. Aí a gente tem um mundo intermediário do aditivo, que é aquela aplicação, vou botar um mais o outro, porque não tem antagonismo e eu ganho no operacional, não tem dúvida. Vou fazer já lá o pós com o pré lá na sequencial, tem muito já glufosinato com S-metolaclor, tem formulações prontas, tá? Só que eu tenho que ter cuidado, o S-metolaclor tem que chegar no solo para funcionar na planta. Se tiver uma massa de vegetação muito grande, ele não vai ter tanto efeito pré, só o que chegar, o que ficar na planta vai ser perdido parcialmente. Então esse efeito aditivo aí é o glifosato com o cletodin, o glifosato com 2,4-D, a mistura de 2 graminicidas, como se tem o cletodin com aloxifop, as próprias misturas de glifosato com glufosinato ou cletodin com glufosinato, caso que eu não tenha antagonismo, eu chego numa reação aditiva. E aí o melhor, o mais bacana que a gente tem que aprender, tem que explorar, que é o sinergismo. Que é, eu aplico um herbicida lá, deu 40, 50% de controle, aplico o outro, deu 40, 50%, aplico os dois, nossa, 100%. Pode até diminuir a dose dentro da faixa recomendada. E aí tem exemplos clássicos, a atrazina com mesotriona, um inibidor de fosfosistema 2 com carotenoide, é o Calaris está formulado. Glufosinato com saflofenacil, cara, é uma maravilha. E aí entra na questão da sequencial que eu falei para vocês, de vou fazer o glufosinato, a buva lá tá selvagem. Não deu tanto efeito de pinastia porque a buva era muito grande, então vou ter que potencializar essa minha sequencial. Como é que eu faço isso? Aumento um pouco o glufosinato ou adiciono um protox, principalmente saflofenacil no caso de uma buva, mas se for uma outra erva lá, uma vassourinha, flumioxazina vai muito bem. E aí eu tenho diferenças entre esses protox. Outro exemplo do sinergismo é aquela mistura que eu falei para vocês que vinha no gramocil, o paraquat com o diuron, porque vai segurar um pouco dos elétrons. Então toda mistura sinérgica ela tem uma explicação bioquímica, tá? O próprio glifosato com saflofenacil também tem sinergismo em buva. Então é um mundo que a gente tem que explorar bastante aí. E até comentando só uma questão, parabéns, porque, cara, tu merece muito o professor que tu tá colocando na frente do nome, porque muita coisa que eu tinha muita dúvida sobre a parte de plantas daninhas, hoje tá muita coisa conseguindo entender. Porque a gente sabe pouco, viu? Eu considero um cara que sei muito pouco ainda sobre herbicida, justamente por causa desse
universo tão grande de moléculas e de possibilidades. A gente está falando de mistura dupla, mistura tripla, consequencial de mais uma dupla, sabe? Então é muita coisa. Mas não só isso. A questão que eu comento principalmente é a tua forma de ensinar. Como a gente brincou antes das músicas que tu faz com o pessoal grava. Cara, a explicação da banheira, da piscina pra mim, cara, isso é essa forma uma explicação simples. Exato. E é essa forma que a gente consegue entender, porque tu vai pegar durante a graduação, e também não só na graduação, depois que está a campo. Cara, tu precisa saber tanto de tanta área, tu precisa saber tanta coisa, tanta área, que tu vai saber o básico do básico, e se vem uma explicação dessas, te faz entender, botar no campo a utilização, colocar a questão dos dados científicos, então dos experimentos que foi trazido, com essa explicação simples, tu junta os dois e consegue passar para o produtor. Antes disso, tu ia ter que ler todo o artigo, tentar entender, ler umas 3 vezes, pedir a ajuda de alguém para explicar, daí tu começa a conseguir colocar no campo. E uma explicação rápida dessa consegue fazer tudo isso junto. Então, parabéns pela forma de ensinar, que é muito boa, cara. Essa é a ideia do meu Instagram, viu, Cassiano? É simplificar o resultado. Assim, a gente tem a parte acadêmica aqui, é professor, a gente vive muito de artigo publicado, tu é classificado pelo teu Lattes. E, assim, até esse último ano que eu tô mais no Instagram, publicando conteúdo prático, eu dei uma caída nas minhas publicações, mas continuo com um número razoável, mas me sinto às vezes, assim, como é que eu posso dizer, mais realizado, sabe? Porque eu consigo transmitir aquela publicação que a gente tem que publicar em inglês, geralmente, e tal, que talvez tenha pouco usa acesso. Nada. Isso, tenha pouco acesso. A academia usa, mas... Isso. Tenha pouco acesso lá na ponta da cadeia, o produtor, o agrônomo, então, sim, de certa forma, a gente consegue simplificar. E a vida do professor é isso, é simplificar o conhecimento, porque, cara, a gente vocês foram alunos, como eu já falei, é difícil você aprender um conteúdo novo, complexo, herbicida é bioquímica, é fisiologia, é química, tudo junto. Então já é difícil aprender aquele conteúdo. Então, se a gente dificultar, fica impossível praticamente. Então, eu dou muito exemplo, analogia, às vezes umas coisas meio bobas até assim, mas tem que ter esse tipo de exemplo. A analogia da piscina é uma. Eu uso várias dessas estratégias aí para facilitar o aprendizado. Mas que bom, cara. Obrigado pelos elogios aí. Fico lisonjeado. É uma das formas de aprendizado, né? Porque quando tu pega uma informação que é muito complexa, principalmente linkada à parte fisiológica, que entra na parte de célula, entra em todo esse processo, se tu não tiver um desenho, digamos assim, às vezes para fazer uma conexão, aquilo fica, digamos, cai ali no meio do cérebro ali e se perde, digamos assim, né? Sim. Porque tu não consegue criar conexão com a informação. E assim é uma forma que, por exemplo, por que é interessante saber essas coisas? Porque no momento que tu vai fazer, por exemplo, um manejo no sentido de posicionar uma sequencial de herbicida, se tu entender o mecanismo de ação de cada uma dessas ferramentas, talvez tu consiga fazer um posicionamento sequencial com muito mais facilidade para o produtor, com um motivo, porque às vezes o pessoal pode estar fazendo o sequencial porque viu alguém fazer ou porque alguém recomendou, não necessariamente porque entendeu por que aquele mecanismo, naquele momento, naquela situação é interessante, né? E é isso que faz com que a gente seja engenheiro agrônomo, né, para conseguir engenhar, digamos assim, essas soluções de acordo com o conhecimento que a gente tem dessa parte fisiológica, digamos assim, da planta, com a parte de mecanismos de ação, né? Então é isso que é interessante também. Uma pergunta que eu queria te fazer só para depois a gente vai para essa parte de como fazer para aprender mais também a respeito dessa parte de herbicidas, mas uns dias atrás eu tinha visto num dia de campo o pessoal questionando sobre a palhada, por exemplo, eu vou usar lá um pré-emergente, eu vou usar principalmente um pré-emergente, que eu tenho às vezes uma camada de palhada tão grande, eu não vou conseguir acessar aquela planta, porque talvez muito daquele meu mecanismo de ação, daquele meu ativo químico, tá preso na palha. E aí parece que o produto não fez efeito, mas na verdade ele nem chegou no alvo. E aí tem esse outro lado, né? A palha é importante para esse lado, pelo lado de conter, né, algumas plantas daninhas, mas ao mesmo tempo atrapalha no sentido de eu conseguir ter o controle, dependendo com a ferramenta que eu for trabalhar. Sim. Aí entra outras características dos herbicidas, né? Então, aí os herbicidas têm características físico-químicas, físicas, químicas, vão definir se ele vai ficar mais retido nessa palha, menos retido nessa palha. Então, a gente pode trabalhar nesse sentido com alguma coisa, mas a mensagem, Eduardo, assim, é que
eu tenho palha, eu fiz minha parte, não preciso pré. Não é assim que funciona, porque tem planta daninha que tá nem aí para palha, tá? A gente sabe que a palha é muito importante no manejo de muitas espécies, mas eu costumo dizer assim, se palha resolvesse planta daninha, em canavial não tinha a planta daninha. Que os caras colhem aquela palha lá, aquela cana não pode mais queimar, agora a colheita mecanizada, e tem espécies que se adaptam super bem. Então tem as cordas de viola, as merrêmia deles lá, eu não atuo muito em cana, mas a gente sabe que a tiririca germina embaixo de um carpete, os caras põem a lona lá no pátio e ela fura. Então ela não precisa de luz, ela dá um jeito. O leiteiro germina sob palha. O próprio amargoso reduz a germinação da palhada porque tu reduz a oscilação de temperatura. O amargoso gosta de uma oscilação de temperatura. Então a palha é uma manta térmica, mas vai nascer também. Então eu preciso do pré e da palha. Se eu for só com o pré, ele não vai dar conta, tá? E se eu for só com a palha, a palha também não vai dar conta. Você vai começar a selecionar espécies que não tem muita dificuldade de germinar na palha. A questão do pré, o que a gente tem feito? A gente tem feito experimento no campo em casa de vegetação. Eu compro os rolos fardo daqueles de 500 kg de capim, e a gente faz com 2, com 4, com 6 e com 8 toneladas, geralmente, de palha, e aplica herbicidas, tá? Assim, o cenário melhor é quando eu tenho a palha e o herbicida, não tenha dúvida. Porque eu tenho o solo descoberto, aplico o pré-emergente, ele é perdido também. Por quê? Imagina que esse herbicida fica na superfície do solo e vai ficar totalmente exposto ao sol, a alta temperatura. Então você tem a sensação que sem palha vai funcionar melhor, mas nem sempre é assim. Tá? Então tem herbicida que é mais fotodegradável, é volátil. Quando eu tenho a palha, ocorrendo a chuva após a aplicação, e a gente espera que chova, senão não vai colher também, né? Ocorrendo a chuva após a aplicação, grande parte desse herbicida vai descer e vai ficar protegido, inclusive, desses tipos de degradação que eu falei para vocês. Então ele vai ficar lá sob a palha. E aí o pessoal, professor, mas quanto perde? Perde, não perde? A gente fez trabalho, por exemplo, com S-metolachlor, com Dual Gold, com palha e vários níveis. Reduz um pouco a eficácia quando aumenta a palha, reduz. Mas chega num ponto que a palha chega ali nas 6 toneladas, 4,5, 5, que é uma palha de aveia, que o efeito da palha somado àquele efeito do herbicida já dá quase 100% de controle. Então você tem, a gente até fala, um efeito sinérgico da palha com o pré-emergente. Às vezes o pessoal, não vou usar o pré porque eu tenho palha. Não é bem assim. Mas é a palha seca, no caso, né? Exato. Se ela tiver verde, daí já muda a história. Exato, esse é outro ponto que nós podemos comentar. Eu fiz com S-metolachlor. Outra coisa é quanto tempo tem que chover após essa aplicação. Eu já fiz com o próprio S-metolachlor a cada 3 dias fazendo a irrigação. E ele perde eficácia com o passar do tempo? Perde, mas eu cheguei no número aí de 1% de eficácia a cada dia sem chover após a aplicação. Então, meu tratamento máximo eram 12 dias, ele controlou 88% de uma alta infestação de amargoso. E quando choveu no dia da aplicação, isso até os 28, 35 dias, foi 100%, tá? Mas onde eu não tinha, mesmo com palha, era um horror de capim. Fiz também com imazetapir e flumeoxazino, o Zetamax para caruru, com 2, 4, 6 e 8 toneladas de capim de quitioneura. Esse herbicida foi 100% desde o 0 palha até 8, então significa que tem uma transposição nessa palhada com a chuva aí, aquilo que eu falei para você, de 15 a 30 milímetros, tá? Esse é o receio do pré. Ele geralmente é caro, a gente entende o lado do produtor, e às vezes ele não funciona tão bem conforme esperado. E aí às vezes a gente vê assim, usa o pré que vai tirar uma de pós. Nem sempre é assim. Acho que até é uma promessa um pouco comercial demais. Eu não garanto que vai tirar uma de glifosato. Isso foi usado ano passado, quando o glifosato estava muito caro, né? Eu não garanto que vai tirar uma de glifosato, mas o que eu garanto é que a condição para essa de glifosato depois ou para outro herbicida vai ser muito mais confortável quando eu uso pré-emergente. Isso a curto prazo. E a longo prazo é a manejo de resistência, a redução do banco de sementes, uma série de vantagens. E aí, outra coisa importante é o pré-emergente controla desde o plantio, você plantou e aplicou.
E aí a gente tem alguns conceitos antigos que o período anterior à interferência vai até os 14 dias. Então, nas 2 primeiras semanas após a emergência, o mato convive com a soja sem a soja ter uma perda significativa de rendimento. Você já deve ter ouvido isso, né? E aí, primeiro ponto, o que é a perda significativa? 5%. Tem empresas que trabalham o ano todo e não tem isso de lucro. Por que a gente vai aceitar? Então, esse é o primeiro ponto. Será que esses 5% não pagam a aplicação? Segundo ponto, a gente fez trabalho aqui, foi o Vinícius fez doutorado, justamente para dar uma atualizada nesses períodos de interferência. A gente está semeando cultivar precoce, com arquitetura diferente, ciclo indeterminado, ela entra no reprodutivo mais cedo, menor índice de área foliar, então o potencial competitivo das cultivares ele reduziu em relação às cultivares antigas. Isso tem vários trabalhos que mostram. E a gente chegou nesses 5% de perda de produtividade com 8 dias. Isso dava 3 sacas, quase 4 sacas, lá numa produtividade era quase 4 mil quilos. Uma produtividade bastante interessante. 1% já perdeu com 2 dias de convivência entre o mato e a germinação da soja. Então não é só competição de nutriente, de água, de outros fatores, mas tem alelopatia. E a planta cultivada, ela percebe quando tem uma vizinha, pela tal da relação lá do vermelho distante, a qualidade de luz. Se a planta de soja perceber que tem um matinho nascendo com ela, a primeira reação é estiolar. E ali você já perde potencial produtivo. Ela sente que tem gente ali que pode competir com ela por luz aqui um pouquinho. Então ela já elonga primeiro os nós lá. Aí já dá aquela canela sem legume lá embaixo, engalha menos e você sabe tudo o que acontece. Então essa competição ela começa muito cedo e aí o pré entra. Eu não vou entrar com um pós lá com a soja com 3, 4 dias de emergida, mas eu vou fazer um bom pré para segurar esse mato controlado por 2, por 3, por 4 semanas, excelente. Eu não vou ter um pré que vai segurar por 60, 80 dias, mas são 2, 3, 4 semanas. Às vezes vai segurar 2 por cada condição ambiental. Às vezes vai segurar 4 porque a condição foi favorável, não foi nem tão pouca chuva, nem muita, o suficiente para passar a palha ajudou, e aí a soja fecha a linha e termina o ciclo dela sem interferência. Com um complemento em pós-emergência, tá? Então, assim, uma mensagem, tá? Eu tenho palha, se eu souber que eu tenho um banco de sementes, eu uso pré, principalmente quando é uma planta de difícil controle. Um exemplo que eu dou, pessoal, é assim, o pico de germinação de buva, principalmente nas regiões mais frias, Paraná para baixo, é julho e agosto. Tem trabalho da Embrapa que mostra lá que germinam 70, 80, 100 plantas por metro quadrado. Essas eu pego no inverno, no cereal e na dessecação pré-plantio. O meu problema é a buva que nasce depois da dessecação. Ah, professor, mas não nasce buva em outubro, em novembro, dezembro? Nasce. Só que é bem pouco em comparação ao inverno, mas é 2, 3, 4, 5, 10 plantas por metro quadrado. E se eu não usar o pré, ela vai chegar lá e sair na soja amarela, aquele buval que a gente vê na colheita de soja em muitas safras. Então o pré também é a única oportunidade que eu tenho de segurar mato resistente, a última. Caruru, eu peguei semente de caruru, uma planta, plantei num vaso, tinha 5 estádios de planta de caruru, oriundas da mesma planta mãe. Planta florescendo e planta emergindo. Sendo Como é que eu vou plantou, segurar né? isso? Como é que eu vou segurar no meio da soja? Eu tenho que segurar pelo menos 2 fluxos desses com pré-emergente, tá? Então eu até brinco, que o caruru vai vender pré. Já está aumentando no Rio Grande do Sul, Paraná. Então o produtor que não usa pré, ele vê o caruru resistente a glifosato, a ALS, que ele não vai ter muita opção na pós-emergência, e as opções geralmente vão causar um afito na soja, que recupera, mas vai causar e é desconfortável, ele vai usar pré. Tá? Por necessidade daí, tá? Mas eu entendo assim, a palha atrapalha, mas se eu tiver uma palhada, Eduardo, e souber que não tem mato, eu não vou usar o pré-emergente se eu tiver uma condição controlada. Tem produtor que não faz herbicida após o plantio da soja mais. Baixou o banco de sementes e faz uma palhada bem feita. O brabo é ter essa palhada bem feita, né? Na teoria todo mundo faz, no plantio direto. Né?
Não, às vezes. Pouquíssimos. Antes eu quis comentar mais no sentido assim, não necessariamente ter a palhada, porque a palhada bem feita mesmo, pouquíssimos tem, né? O sentido é que o que tá acontecendo muito agora é as plantas de cobertura, no sentido que às vezes o pessoal não desseca, simplesmente só rola ela, daí entra semeando, daí às vezes quer aplicar um pré-emergente depois, ou entra com herbicida depois, e aí às vezes tu já tem perdas acontecendo nesse momento. Mas assim, aqui, eu, Cassiano, a gente vai escrevendo também algumas perguntas, assim, que vai surgindo pra gente não esquecer. E tem um monte de coisa aqui ainda. Então, eu acho que é importante a gente fazer outros episódios, teve até outros assuntos que a gente comentou no início pra perguntar e a gente acabou nem dando tempo, né? Mas uma pergunta pra gente ir pros finalmente é: como é que faz para o pessoal entender, por exemplo, sobre plantas daninhas? Porque hoje, querendo ou não, o maior custo do produtor é na parte de manejo de plantas daninhas. E aí entra um ponto que é o seguinte: o que eu tenho que estudar mais? Eu tenho que entender mais sobre mecanismos de ação, sobre identificar, e até eu acredito que o maior problema hoje em dia seja até mesmo identificação no campo dessas plantas daninhas, né? O que o pessoal teria que focar para estudar, ou se tem alguma receita aí para aprender mais rápido sobre plantas daninhas, sobre controle delas? E também aonde encontrar, né? É importante isso. Exato. Né? Tem uns Instagram aí que ensinam bem, pelo que ouvi falar. Assim, a informação, ela, graças a Deus, né? Quem souber utilizar a internet, você tem muita informação. Isso a gente filtra em quem a gente segue, por exemplo. Porque ali no teu feed vai aparecer o AgroDepende, vai aparecer o professor Giliard Dallazen, mas vai aparecer todas aquelas bobagens que a gente segue também. Que é importante, porque a gente tem que ter um pouco de descontração, tá? Mas a internet serve muito pro bem e pro mal. Então a internet é um canal de aprendizado, só que tem que filtrar, tá, pessoal? Tem muito caça-like, tem muita coisa nesse sentido. Mas como eu vou aprender? Isso os alunos perguntam muito. Identificação de planta pequena. Eu digo que é igual um monte de criança numa maternidade. É tudo muito parecido quando pequeno. Os capins, meu Deus, é um desespero. Você bota o plântula de colchão, que a gente chama aí no sul de milhã, né? Um milhão, um papuão, um carrapicho, um amargoso, na mesma prova, um pé de galinha, um sorgo de Alepo, lá uma sambará. Na prova é pesada essa pergunta aí. Tem o detalhe, igual eu ia falar dos bebezinhos. Quem é pai, quem é mãe, sabe quem é o filho dele. Então é convivência, é buscar, é convivência. Esse matinho tem essa característica. E eu digo que cada matinho, pensando nessa parte de identificação, cada matinho tem a sua impressão digital. É o tipo de lígula. O capim amargoso tem uma lígula membranosa triangular enorme. O pé de galinha é achatado e as folhinhas são estriadas. O capim marmelado tem uma lígula ciliada, parece o cílio do olho, se você olhar um monte de... E aí é uma folha um pouco mais larga, mais brilhosa, é um capim menos piloso. O carrapicho tem a bainha roxa, meio achatada, e você, na dúvida, vai lá e procura semente, que é aquela espinho, aquela bolinha espinhenta lá do timbete, lá do carrapicho, capim carrapicho. Mas eu coloco tiririca e azevenha, eles confundem. A tiririca é com T. E aí, se você olhar de cima a planta dela, vai ter folhas em 3 direções a cada 120 graus. Então, se eu fizer um círculo em volta da tiririca, eu vejo o símbolo da Mercedes. É esse tipo de coisa. Então, cada planta tem a sua digital. E para folha larga, a mesma coisa. Professor, como é que eu diferencio poaia de erva quente? Tem diferença. Mesmo plântulazinha, a erva quente vai mostrar mais as nervuras secundárias, a poaia praticamente não mostra e é mais pilosa. Então, detalhe, o agrônomo tem que ser um observador, tá? Isso eu aprendi muito com o professor Enio Marquesan, lá de Santa Maria, que o agrônomo tem, primeira característica dele, tem que ser curioso e observador, e fazer associações. E isso não é de um dia nem para o outro. Como que eu faço na disciplina aqui? O primeiro semestre, o objetivo é aprender identificação. Aí a gente vê algumas outras coisas de biologia, manejo e tal. Aí no segundo a gente vê controle. Outro ponto importante, a gente para controlar, o Eduardo tocou nesse assunto, como é que eu faço para melhorar o meu controle? É entender a biologia das plantas daninhas. Então isso é importante, a gente tem que entender a biologia delas, para depois recomendar. Então, essa planta daninha germina em qual época? Se eu plantar sempre a mesma cultura e dessecar sempre na mesma época, essa planta aqui vai ser favorecida. Essa planta daninha aqui germina na presença de palha ou não?
Eu tenho uma infestação de buva, vassourinha, é palha, cara. E graças a Deus o produtor demorou. Eu digo que demorou, sabe por quê? Porque na década de 80, a Ipagre, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a Fundacep, a Emater faziam trabalhos maravilhosos de divulgação de palhada, planta de cobertura, só que era o adubo verde, né? No começo do Tiro Direto, 90, ali, na mesma forma. Só que demorou. Hoje até brinco, hoje planta de cobertura virou moda e o povo gosta de moda também. Então isso é bom. É legal você postar um vídeo passando um rolo faca na tua palhada, tipo, tu tá ostentando palhada. Cara, isso é muito legal. Isso é outra coisa que a internet trouxe, porque o produtor vê, o cara tá fazendo palhada. Não é difícil, dá para fazer. Vou fazer também. Benefício de planta daninha é a palhada tem vários em outras áreas da agronomia, né? Então esse é o segundo ponto, entender a biologia. A planta germina em profundidade, em qual época que ela germina, qual é a relação dela com temperatura, tentar entender isso aí, tá? A alelopatia, cara, assim, vocês pegar uma planta de buva por metro quadrado, ela reduz o número lá até dos meninos lá do sul, meus amigos lá, o Leandro e o Alfredo, os Albrecht, lá os Paiola. Uma planta por metro quadrado reduzir em 15% a produtividade de soja. É muita coisa. Então não é só competição por água e luz e nutriente que está acontecendo ali. Está tendo alelopatia, está tendo outros processos. Por quê? Se eu botar uma planta a mais de soja por metro quadrado, eu perco 15%? Não perco. Porque soja convive com soja. Eu perco um pouco, talvez, reestande, perco. Mas perder 15 por causa de uma planta, eu acho que o número é 9 para e 15 para amargoso, uma coisa assim. Então é porque outros processos biológicos estão ocorrendo. A liberação de aleloquímico. E a planta não é igual a nossa, está com calor e sai correndo para a sombra, vai tomar água, vai tomar seja lá o que for. Ela é um indivíduo céssio, ela tem que se defender ali onde ela está. Ela pode resolver o problema das próximas gerações, produzir semente que vão dispersar pelo vento. Mas aquela geração, ela tem que se defender, e a alelopatia, então é tudo biologia. E o herbicida? Aí é estudo e prática também. Pegar os principais, assim, tem coisas mais teóricas que ajudam muito. Essa história de pKa e KOW, você entender do herbicida é muito bacana. Tu entende se ele transloca pelo xilema, se ele absorve mais rápido. O herbicida eu posso aplicar e se chover em uma hora eu não vou perder. Por quê? Tem um KOW alto lá que tem afinidade com a cera. Então esse tipo de coisa também. E pegar os principais, assim, eu ensino 11 mecanismos de ação, tem 31, só que a gente usa de forma mais efetiva 11. Tem o 12º para cana lá, que é inibidor de celulose, que é do Indaziflan. Mas pegar esses herbicidas, começar a fazer as suas anotações, quais são os ingredientes, e aí, assim, tem mecanismos que eu sei que são mais difíceis de estudar. Protóxi, em protóxi tu tem pós-emergente, tu tem pré-emergente, tu tem pós-emergente com residual, pós-emergente sem residual, tudo no mesmo mecanismo. Então é um pouco mais difícil. O glifosato eu sei que é não seletivo, sem residual no solo e tal, cuida das 12 resistentes e as tolerantes. Associar sintoma, aí o sintoma é esse. Por que o ACCase tem o coração morto? Porque ele inibe lipídio, e sem lipídio não tem membrana lá da piscina, e aí morre o tecido lá no ponto de crescimento porque não teve divisão celular. Então associar o mecanismo com o sintoma, isso é uma coisa que a gente faz bastante. Por que o clorimuron amarela a planta? Porque são aminoácidos que não são produzidos e começa a degradar com clorofila e outras substâncias e a planta fica clorótica. Por que o 2,4-D causa epinastia, que é o retorcimento? Induz etileno, uma série de consequências lá que levam à epinastia. Então a gente entender primeiro isso. E aí a recomendação é meio assim, não sei se o termo é decoreba, eu acho que é experiência. O que eu posso usar na soja, o que não posso. Aí o que eu costumo fazer? Assim, tem muita coisa que está por vir, assim, no meu, não é aprendizado, na minha docência. Agora tem uma aluna minha aqui que é espetacular no desenho. Então eu pedi para ela fazer uns fenológicos bacana, eu vou fazer um banner e a gente vai colar herbicida nesse fenológico. Eu tenho buva e amargoso, qual herbicida você vai lá colar para recomendar? Vamos fazer uma mistura aí, tipo, vou botar um velcro lá e colar o herbicida ali, entendeu? Para eles irem posicionando. As próximas aulas vai ser uma de manejo em trigo, outra em cevada, outra em feijão, outra em soja, outra em milho e outra em algodão.
Então a gente vai fazer esse tipo de dinâmica. E aí a gente saber o que pode usar na cultura, mas principalmente o que não pode. Que é esse que não pode que mata a lavoura se eu fizer algum erro, tá? Então eu tenho a ALS, que eu posso aplicar no milho, o nicosulfuron lá, posso aplicar no milho, é ALS, é sulfonilureia. Mas se eu aplicar no soja, foi. O clorimuron é sulfonilureia, posso aplicar no soja, mas se eu aplicar no milho, foi. E aí tem que esperar 60, 90 dias para plantar. O diclosulam, mesma coisa, LS. Se eu aplicar no soja, beleza, é um baita de um produto. Se eu aplicar e for lá plantar milho, errei o pré. Ou sulfentrazônica para soja, é 60, 90 dias para poder plantar o milho. E se eu plantar, eu perco a semente, que é caro. Por isso que eu digo, a gente tem que saber o que tem que usar, mas principalmente o que não pode usar. Porque aí é aquele dano que salta aos olhos, e eu brinco com os alunos. Passa no RH em muitas situações, sem carta de recomendação para o próximo trabalho. Então é difícil, mas tem jeito. Tá que nem aquela questão do Primos Agros que ele colocou, que o Primos Agro colocou no meme lá, o Piazão falando, o estagiário falando que indicou o dobro da dose do 2,4-D para matar corda de viola no meio da soja, né? Mas era feita a aplicação antes de plantar a soja, não depois. E daí tava o cara ligando pra ele, pega o celular aqui, eu vou caminhar esses 300 km pra frente pensando na vida um pouco. Posso desesperar. Vou caminhar até ficar tranquilo o resto da vida. Isso é outra coisa, tá? Que a gente tem que cuidar, a simplificação. Então, eu tenho um problemão lá para dessecar, eu não cuidei da lavoura. Eu brinco assim, planta daninha a gente tem que manejar de janeiro a janeiro. Até tinha um verso da paródia lá, do Estrada da Vida. Manejar de janeiro a janeiro, não deixar o mato sementear, ainda mais se ele for resistente, prevenir para não remediar. Então é de janeiro a janeiro que o cara tem que cuidar a lavoura, não pode deixar sementear, ainda mais se for resistente. E aí às vezes a gente chega numa situação que o cara não cuidou, chegou no plantio, colheu o milho safrinha, aí fica aquele pousio lá, esse ano ficou mais próximo a colheita do plantio da soja, mas colheu o milho safrinha lá em julho, aí vai plantar soja em outubro, fica aquele vazio. Aí o cara vai chegar lá e vai ver uma situação assim extrema. Aí começam a fazer os coquetel Molotov, aqueles, sabe? Que mistura 3, 4, 5 produtos e às vezes tu olha assim, olha, esse aqui não precisava. Então às vezes a gente fala que é por insegurança, põe uma dose muito alta ou produto que tu não precisa ter naquela aplicação. Isso custa caro, a gente está passando por um momento aí difícil de preço de grão. Então a gente tem que ser... Esse é o sentido da palavra sustentável, tem que ser preciso e para isso tem que aplicar o conhecimento. Às vezes a gente recebe situações, professor, passei glifosato, cletodin e mais não sei o que lá e não matou a trapoeraba. Cara, cletodin não faz cócegas em trapoeraba. Só faz cócegas, só controla poácea, que é uma família de planta. Mas a tiririca é folha estreita, então controla também. Não, tiririca é ciperácea. Então é esse tipo de coisa aí que a gente tem que entender. E aí muitas vezes o agrônomo recomenda uma bomba em doses altas. E bastante óleo para garantir. Exato. É aí que eu vou, aí que eu me consagro. Só que às vezes tu não precisava, e pior, às vezes esse produto que tu tá colocando na cauda tá atrapalhando a performance do que tem que estar lá e funcionar, tá? E mesma coisa a dose, às vezes o cara é meio ali por insegurança, vou aumentar a dose. Ele tem que cuidar, pode ter um carry-over que vai atrapalhar a cultura. Ou essa dose alta atrapalhar o herbicida da mistura. Glifosato com flumioxazina é um caso. Eu falei para vocês que eu posso misturar, mas se eu levar muito a dose dela, o efeito de contato da flumioxazina é muito alto, que eu causo antagonismo com o glifosato. Então não é só a mistura do produto, é a dose, é um monte de coisa. Por isso que eu digo que a gente não sabe nada de herbicida. Então, vocês perguntando onde eu aprendo, eu estou aprendendo. E muito a gente aprende pelas perguntas que vêm. Os caras veem, professor, como é que controla a planta daninha em uma cultura lá, alpiste, sei lá. O pessoal tá plantando muito um outro grãozinho lá na Bahia, na safrinha, o gergelim. O gergelim. Pois é. E o cara vai atrás, e aí vai fazer experimento também, vai dar um jeito, vai dar os pulos, e aí que o cara vai alimentando a pesquisa e todo encontro, assim, aula, palestra, dia de campo, eu tenho meu caderno, tá aqui no lado, Tá aqui no lado meu caderno de anotações,
que eu trago, anoto as dúvidas e que viram experimentos. Tá? Mas é muita coisa. Tem cursos, eu mesmo tenho alguns cursos por aí na internet, bem baratos. O Instagram, tipo, eu respondo todo mundo, cara. Ontem eu fui dormir 1h pouco da manhã, acho que eu devo ter respondido para vocês alguma coisa, porque é o horário que eu deito e aí começo a responder, porque eu tenho tempo. Então, sei lá, às vezes tem várias mensagens, às vezes eu demoro 3, 4 dias, até uma semana, mas eu sento ali no momento e respondo. Então, tem muita gente que pode ajudar quem quer aprender, só que tem que correr atrás, né? A gente está escrevendo livros também com outros pesquisadores de uma forma Maravilha. mais compreensível. A gente tem muito livro desatualizado de herbicida, então tu vai lá nas tabelas, não tem essas misturas de pré-emergentes que a gente tem hoje. A gente está num cenário aí que dificilmente usa só um pré-emergente, é dupla. Agora, daqui a pouco, vai ter tripla. Então, a gente está atualizando bastante coisa aí. Eu participei de 2 livros no ano passado e 2 desse ano, só para vocês terem uma ideia. Então, a gente está atualizando. Bom, esses desse ano não foram lançados ainda, tá? Isso é uma coisa que cada vez precisa mais acontecer, no meu ver, pelo menos, de ligar mais o que está acontecendo realmente no campo, não só na teoria, né? Eu acho que isso tu faz muito bem aí com todo o desenvolvimento que tu faz, enfim, como os conteúdos que tu disponibiliza, não só os cursos também, e também a questão do livro, não estava sabendo essa questão de atualização. Essa parte é bastante interessante para dar esse suporte inicial para a gente ter onde é que buscar, eu acho, né? Sim. Isso é uma coisa muito importante que acaba acontecendo e que muitas vezes a gente vê que no passado ficava muito a academia fazendo coisas da academia, que nem tu comentou, eu antes estou diminuindo minha quantidade de publicações, porque o norte de vocês está muito em publicações e não tanto na efetividade, que a gente vê que profissionais que nem o senhor, que nem outros pesquisadores que estão focando muito nessa realidade do campo, o que está acontecendo ali, às vezes não focando tanto na publicação, tá tendo uma aceitabilidade muito boa no campo, porque é isso que falta. A gente pegar cada vez mais o campo como um laboratório, vamos dizer, colocar esses consultores, vamos chamar assim vocês, que tem todo o conhecimento teórico, científico, como fazer, juntar, compilar essas informações e colocar na realidade o que está acontecendo ou não, o que pode ser feito. Porque a gente tem muito profissional, e acho que podemos dizer que a maioria, que muitas vezes sempre tem alguma certa dúvida, sabe como fazer um básico, mas falta essa orientação de um professor, de um pesquisador, alguém que tem um conhecimento mais aprofundado na questão, para realmente conseguir colocar o melhor desenvolvimento a campo, e que é muito difícil, porque é muita coisa mudando o tempo inteiro. Que nem vou pegar, eu vim para o Mato Grosso ano passado, né? Ano passado foi o ano que mais choveu, deu para fazer uma safrinha que nunca deu para fazer aqui, que choveu até 2 meses a mais do que chovia normalmente, então milhos plantados, por exemplo, na safrinha, a partir da metade de fevereiro ainda mostraram um bom potencial, coisa que não acontecia. Agora eu venho para cá, para de chover em outubro, né? Então tem épocas que não tá chovendo, antecipou chuva e ficou sem chuva. Então é uma diferença muito grande que tu acho que começa a entender como é que funciona a questão edafoclimática, só trazendo, e já tá tudo diferente. Imagina se a gente vai entrar em todas as outras partes, né? Então é muito importante ter essas pessoas, que nem o senhor, que tem esse desenvolvimento, esse conhecimento a mais para conseguir dar esses toques, eu acho, pontuais, que fazem toda a diferença para a gente conseguir fazer o manejo. Do livro ali, tá? Até vou dar uma dica. Quem quiser baixar o livro de grátis, igual nós falamos lá no Rio Grande, né, Luizão? É o livro assim, vocês escrevam assim no Google, RPM, que é a Rede de Pesquisa em Hematologia, que é coordenada pelo professor Arthur, lá do Federal de Curitiba. Escreve RPM Hematologia. Então, ou vai abrir o site da RPM, daí você vai no botão lá, na parte de cima do site, em materiais, que vai estar um livro lá de hematologia, estudos em plantas daninhas. É um capa laranja, tem mecanismo de ação, eu participei de 2 capítulos desse livro, manejo de planta resistente, alelopatia, competição, tecnologia de aplicação. Então, é um livro de aproximadamente 500 páginas que está ali para ser baixado, disponível, de grátis mesmo, na faixa, tá? Então é um material bastante interessante. E nesse mesmo site tem outros livros atuais, tá? Alguns que eu participo, outros que não, mas tem muito material legal ali. RPM Hematologia no botão materiais.
tá? Então vai estar ali para fazer o download gratuitamente. Vamos disponibilizar o link no nosso grupo aí do WhatsApp, do AgroDepende, também lá no Telegram, e até convidar o professor, fala um pouquinho também da tua página, dos teus cursos, pode ficar bem à vontade. Assim, eu não tenho a página minha, né? Até esses cursos são coisas mais antigas que eu fiz lá com o pessoal da Elevagro, antes mesmo de eu estar aqui na universidade, então eles permanecem lá. Mas a minha página mesmo é do meu Instagram, é meu nome, o pessoal já deve ter visto alguma coisa por aí, é Giliard Dallazen. Publico também no Facebook, LinkedIn, e começando essa onda de TikTok aí também, que o pessoal, os alunos começam, professor, tem que fazer um TikTok, então vamos. Aí tô começando e aí lá no TikTok é algo mais leve, é só paródia e bobagem, assim, o videozinho engraçado lá, alguma coisa assim. Então lá não costumo botar conteúdo técnico de recomendação, é mais no Instagram e no Facebook. E LinkedIn um aspecto um pouco mais profissional para rede de contato mesmo, tá? Mas convido todos a me acompanharem, sempre tem coisa nova. Eu não publico muito, tá? Assim, no meu feed mesmo é uma postagem por semana ou duas, no máximo. E aí, história, eu tento colocar alguma coisa todo dia e pelo menos uma vez por semana fazer testes. E não é só identificação de planta daninha, tem sintoma de herbicida, recomendação, dica. Então é bastante, assim, informativo o meu Instagram e convido todos a seguirem aí para fazer uso. É um conteúdo gratuito, eu não cobro nada por isso e ainda respondo dúvidas. Não é minha intenção... o pessoal perguntou, professor, por que não abre, sei lá, uma mentoria? Eu tenho uma mentoria. Meu Instagram é uma mentoria, eu tô ali respondendo, meu WhatsApp é uma mentoria, mas não cobro por isso, só que em contrapartida, às vezes eu demoro um pouco para responder, mas sempre respondo, tá? Então, quem quiser acompanhar aí será sempre muito bem-vindo. Maravilha. E nós gostaríamos de agradecer novamente, senhor, ter aceito participar conosco, já vi o convite para outros episódios aí também, porque, como o Eduardo comentou, tem muito assunto para a gente conversar ainda. Parabéns novamente pela tua forma de ensinar, acho que é um diferencial muito grande. Pena, quando a gente estiver pro sul e tu estiver por lá também, tinha que apresentar o Garrafa, pede pro Thales Checker aí, para ele falar um pouco sobre o Garrafa, que é o coordenador nosso lá da faculdade, mas acho que vocês dois iam se dar bem juntos, que os dois gostam de contar uns causos, também fazer umas paródias, ele ia gostar do senhor também. Mas, no mais, gostaria de convidar todo mundo a ouvir nossos outros episódios, nos seguir nas nossas redes sociais, seguir o Giliard também para toda essa parte de tanto no TikTok quanto no Instagram, né, como ele comentou, também baixar os livros, vamos disponibilizar aí os links na descrição do episódio, e por hoje era isso. Até a próxima, pessoal! Valeu! Valeu, obrigado, um abraço!